Por que então insistirmos nessa ideia dos ciclos da economia colonial? Voltamos a uma questão cara a este curso, a questão do ensino da história colonial. Como traduzirmos então certas análises dessa realidade colonial, análises históricas, de modo mais consistente do que o que se costuma fazer? É importante nós pensarmos que todo o processo de ensino-aprendizagem da história requer formas de apropriação de conhecimento histórico que são simplificadoras, porque são generalizadoras. A generalização ela é fundamental numa sala de aula. Claro, porque ninguém entra numa sala de aula, enfim, na imensa maioria das salas de aula, onde há um professor de história falando de história para os seus alunos, para discutir aspectos muito pequenos da realidade. Em geral, a história está lá alocada nos sistemas nacionais de ensino, nos sistemas educativos, e ela precisa ser tratada com amplitude temática. Não dá para ficar lá tratando de um pequeno tema apenas durante um ano. Existem conteúdos obrigatórios, existem cargas curriculares, existem diretrizes curriculares que precisam ser observadas, de modo que os estudantes de história, eles precisam ter contato com temáticas amplas. Daí a generalização torna-se inevitável, e toda generalização enseja uma dose considerável de simplificação. Não há como evitar isso. Mas algumas simplificações são excessivas, porque distorcem em demasia essa realidade tal qual observada pelos estudiosos, né? Os historiadores, nesse caso, da economia da sociedade do açúcar. Eu particularmente não vejo problema nenhum em um livro didático explicar que a ideia de ciclos como sucessões de economias na história da colônia é excessivamente banalizadora, porque ela aborta então uma parte da história do açúcar. Qual que é o problema? Eles não têm nenhuma grande sofisticação nessa ideia. É uma constatação com base, por exemplo, num gráfico de exportações. Só que uma vez que uma temática seja tratada de uma determinada maneira, ela pode ir se perpetuando, né? E vocês sabem que livro didático copia livro didático, que professor repete aquilo que lhe foi ensinado, e as coisas vão ficando no ar, de modo que as simplificações se tornam excessivas, porque se tornam muito distorsivas da realidade. Qual é a dificuldade, repito, em lecionar a história no ensino fundamental, no ensino médio, desmontando a ideia da sucessão dos ciclos econômicos? Não vejo dificuldade nenhuma. Só que é uma persistência, digamos, inercial dessa mania de se tratar as coisas dessa maneira. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Estamos de acordo? Muito bem. Passo para um gráfico seguinte. Pronto. Esse aqui está publicado no livro do Stuart Schwartz, Segredos Internos, cujos primeiros capítulos são leitura básica da aula de hoje, né? Essa é uma das grandes obras sobre a história colonial, editada inicialmente no final dos anos 80, em 1988, reeditada sucessivamente, continua sendo uma obra base para os estudos de história colonial. Segredos Internos, Engenhos e Escravos na Sociedade Colonial, 1550 a 1835. Este é um gráfico no qual se observa, então, preço de açúcar com a tal da lupa, né? Aqui nós temos uma região específica, nós temos variações muito mais sensíveis em função de ser a observação de uma região específica que conta com dados mais precisos do que a somatória dos dados utilizados naquele outro gráfico. Preço do açúcar branco recebido pelos engenhos da Bahia de 1550 a 1768. Com esse 1540 vai até aqui 1768, né, entre 1760 e 1780. Percebam que aqui, né, as variações são muito mais sensíveis. O sobe e desce é muito mais rápido, o que nos dá a dimensão de algo que nos escapa neste gráfico, que é a irregularidade
da produção açucareira, em termos do valor dessa produção, considerando-se que a mesma faz parte de uma economia agrícola bastante instável, bastante frágil. É uma economia agrícola não industrial. É uma economia agrícola, portanto, muito sensível às intempéries da natureza. É uma economia agrícola que não dispõe de agrotóxicos, de controles do solo sofisticados como os atualmente existentes. Isso que não é uma economia do campo industrial, isso que não é um agronegócio. Isso aqui é uma economia agrícola tradicional. Assim, o preço varia muito em relação, claro, à disponibilidade do produto, disponibilidade da matéria-prima, concorrência com outros centros de produção. No caso da Bahia, nós observamos, né, que há dois momentos básicos desse gráfico. Percebam o grau de variação, o grau de sobe e desce. Numa primeira metade do gráfico, o sobe e desce é menos violento do que na segunda metade. Vocês conseguem observar isso? Tem um momento aqui, né, que o coração, digamos, do paciente está mais acelerado, né? O sobe e desce aqui se fazem em intervalos temporais mais curtos do que ocorria anteriormente. No entanto, o tempo todo representado por esse gráfico, sobe e desce, muito rapidamente, muito abruptamente. Mas os intervalos ali a partir do final do século XVII são intervalos mais curtos. Tudo bem até aqui? Sim? Por que isso ocorre? Por causa do impacto da mineração. A mineração exerce um impacto, então, que no geral eleva a tendência desse preço do açúcar branco, que é o açúcar de melhor qualidade. Ele pode ser um açúcar branco, um açúcar mascavo, que é um açúcar intermediário, um chamado açúcar panela, que é um açúcar pouco limpo, pouco purgado, é um açúcar de menor qualidade. A purga do açúcar eleva a qualidade na medida em que novos estágios de limpeza desse produto vão sendo acrescentados. Esse então é o açúcar de melhor qualidade. No geral, pode-se dizer que há uma tendência de elevação do preço nessa segunda parte do gráfico em relação à primeira parte. Como nós observamos isso? Observando os picos. Os picos nessa segunda metade, a partir de final do século XVII, são picos mais elevados do que os picos na primeira metade. Nem todos eles o são, mas os mais elevados de todo o gráfico estão colocados nessa segunda metade. E as baixas? As baixas, por mais baixas que sejam na segunda metade desse gráfico, são mais altas do que as baixas mais baixas, as baixas mais altas da primeira parte. Vocês observem aqui pelos pontos de baixo uma elevação. Se nós traçássemos então uma linha só com essas partes de baixo, nós veríamos que a tendência do gráfico é de elevação. Assim, pode-se dizer que a mineração teve um impacto tendente a elevar o preço desse açúcar de alta qualidade dos engenhos na Bahia. No entanto, a mesma mineração também foi em parte responsável por essa diminuição dos intervalos temporais entre as grandes altas e as grandes baixas. No geral, então, o preço subiu, mas essa economia do açúcar no recôncavo se tornou mais instável ainda. São dois resultados contraditórios. Faz sentido isso, pessoal? Sim? Vocês estão vendo isso aqui? Tá. Mas nós estávamos nos referindo, então, às invasões holandesas, que têm início aqui, né, nesse período de baixa do açúcar dos engenhos da Bahia, e que fazem, então, com que haja uma rápida e abrupta elevação desses valores, até 1640, com depois, então, novamente, uma irregularidade tendente ao declínio. Mas esse grande salto, então, desses valores do açúcar de alta qualidade, do açúcar branco nos engenhos baianos,
é reflexo justamente da interdição à produção portuguesa em Pernambuco e adjacências. Sim? Há um deslocamento, então, da ênfase na produção açucareira nessa América portuguesa. Ao longo do século XVII, esse declínio tendencial do açúcar na Bahia terá a ver também com a ascensão de outros centros produtores, notadamente o Rio de Janeiro. E no século XVII, na segunda metade do século XVII, surge então como um centro econômico muito pujante da América portuguesa. Vejam então que algumas coisas que nós podemos perceber aqui não são perceptíveis no outro gráfico. O detalhamento tem os seus encantos, no entanto, se nós observássemos apenas isso, nós seríamos incapazes de perceber essa firmeza, essa regularidade do total da produção de açúcar, ou melhor, da exportação dessa produção açucareira na América Portuguesa, na qual diferentes centros desempenham diferentes papéis e se complementam para configurar esse produto fortemente pujante. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim? Definitivamente, então, a sucessão de ciclos econômicos não é uma boa explicação, não é uma boa entrada para a caracterização dessa economia colonial. Assim como não é uma boa caracterização a limitação da economia àqueles produtos nos seus auges. A economia colonial sempre teve mais de um produto, sempre contou com mais de um gênero. Essa economia nunca foi apenas uma economia agroexportadora. Não há economia agroexportadora sem uma economia de abastecimento. Uma simplificação excessiva de alguns modelos historiográficos que nós vamos estudar mais para frente, as obras de Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Fernando Novaes, uma leitura excessivamente esquemática dessas obras nos leva à errônea conclusão de que a colônia vendia tudo que produzia e comprava tudo que ela precisava, não é? Lá em apostila de cursinho, isso está na boca do monte de professores. Não é assim. Nós vamos, a partir de agora, complexificar a nossa compreensão dessa economia colonial. A partir de agora, eu digo, ao longo do curso, nas próximas aulas, até fazer uma crítica historiográfica mais contundente dessas posturas de autores como Caio Prado Júnior, Celso Furtado e Fernando Novaes. Já já a gente chega a essa aula. Mas a partir daqui, nós já temos diante de nós, então, uma economia colonial mais complexa do que uma simples dicotomia entre exportação e importação. Muita coisa consumida na própria América é produzida na América. Mas, claro, ela é produzida para abastecer esse setor agroexportador. Sem a economia exportadora, não existiria esse abastecimento interno, não haveria função. Mas o simples fato de existir, então, esse abastecimento é a plantação de gêneros de consumo dentro da própria colônia. São roças, são coisas para as pessoas comerem. A existência dessa economia, numa posição subordinada a essa outra economia principal, nos encoraja a uma implosão desse modelo dicotômico. O que eu quero dizer? Em história, o menos importante é importante. Algumas coisas são mais importantes, mas elas não o são sozinhas. Nós não estudamos apenas o mais importante, porque o mais e o menos importante se complementam logicamente. Eu não sei se eu já fiz aqui um exercício de raciocínio histórico básico. Eu contei para vocês aquela história do sujeito que saiu de casa para fumar e morreu atropelado. Eu contei. Eu conto, enfim, eu já nem sei mais em que semestre que eu conto essa história. Tal, né? É uma brincadeira lógica que está lá no livro de um importante historiador britânico, Edward Hewlett Carr,
que é um especialista na história do mundo soviético, mas que escreveu alguns livros sobre pensamento histórico. Ele tem uma pequena, ótima introdução chamada Que é História, uma coletânea de conferências que ele proferiu, onde ele nos ajuda a pensar o que é história. Diz o cara, imagine a seguinte situação. O sujeito sai de casa para comprar cigarros e morre atropelado. Pode-se dizer, se esse fosse um evento relevante, né, onde um sujeito morreu atropelado, se isso fosse um evento relevante para a história, poderíamos dizer que o sujeito morreu atropelado porque fumava? Essa é a pergunta. Morreu porque fumava? Sim e não. Claro, se ele não fumasse, provavelmente ele não teria saído de casa naquele instante. E se ele não tivesse saído de casa naquele instante, provavelmente ele não teria morrido. Poderia morrer depois de câncer no pulmão, de ataque cardíaco, de AVC, mas naquele momento, muito provavelmente, ele não teria morrido. Não dá para saber, podia cair um raio, enfim, destruir a casa dele, uma bomba, tudo bem. Mas provavelmente ele não teria morrido. O fato então de ele fumar importa na explicação do evento, que foi a morte? Sim, importa. No entanto, importa de que modo? Não é a explicação principal para a morte do sujeito. Existe outra explicação, ou existem outras explicações que são mais importantes, como, por exemplo, o fato do motorista que o atropelou estar bêbado. Pode-se dizer, então, que um sujeito foi atropelado porque o motorista estava bêbado? Sim. No entanto, isso esgota a explicação? Então, todos os motoristas bêbados necessariamente matam pessoas que saem de casa para comprar cigarros? Não. Todo motorista bêbado mata alguém? Atropela alguém? Não. O que mostra que as explicações devem se complementar. Mas algumas explicações são mais importantes do que outras. O fato do motorista estar bêbado é mais importante do que o fato do morto fumar. O morto não fuma, né? O morto fumava, né? As duas coisas, no entanto, se complementam. E vamos supor ainda que o farol do carro do motorista bêbado estivesse apagado. Pode-se dizer, então, que a morte foi causada por um farol apagado? Não, ela foi causada por um atropelamento. Nem todos os carros de farol apagado ou de farol quebrado necessariamente atropelam e matam pessoas. No entanto, se o farol estivesse aceso, talvez o fumante que se dirigia a uma loja de cigarros, a um posto de gasolina, satisfazer o seu vício ou o seu prazer, porque tem alguns fumantes que falam, não é vício, não, é prazer. Reivindicam então o desfrute do hábito, né? Como quer que seja, o fato do farol estar apagado contribuiu para o desfecho do evento. Pode não contribuir também. Claro, pode ser que ele não tenha contribuído em nada. Pode ser que o sujeito, enfim, tivesse... Oi? Pode estar de dia. Pode ser de dia, pronto, né? E os fatores vão se multiplicando. Só que ou o farol estava aceso ou ele estava apagado. Ou era de dia ou era de noite. Podia ser final de tarde ou nascer do sol, né? Ou o sujeito fuma ou ele não fuma. Ou ele estava saindo de casa para fumar, para comprar um cigarro, ou não. Então, algumas coisas são informações concretas. De posse de uma descrição da situação, o historiador precisa, então, explicar. Não é uma simples reconstituição que nos interessa, é uma explicação. Deve explicar o sucedido em função de uma hierarquia de fatores. Correto? O mesmo vale, então, para a nossa observação aqui da economia colonial. Algumas coisas são mais importantes do que outras. No entanto, o ser mais importante implica que aquilo já tem uma relação com algo que é menos importante. O menos importante não é desprezível. O menos importante é menos importante porque há algo que se articula com ele
numa posição hierárquica. A economia exportadora na colônia não é a única, portanto ela não se explica sozinha. Existem outros nichos que compõem essa economia colonial que são menos evidentes, que são menos impactantes do que esse nicho exportador, no entanto, são parte do conjunto do fenômeno que nós queremos explicar.